Olá, amigos, aqui estamos nós mais uma vez para continuarmos aí o capítulo 19 que nós estamos estudando, Sanções e Auxílio, desse livro maravilhoso que nós estamos chegando ao final, que é o Ação e Reação, né, para aqueles que pegaram o estudo no finalzinho, né? Então podem ir lá na nossa playlist, assistir todos os capítulos, porque são capítulos muito interessantes, muito aprofundados, que nos ensinam bastante. E como vai, Márcia? Tudo bem com você? Tudo bem, Thelma? E vocês, amigos? Esperamos que estejam bem, acompanhando os nossos estudos, que está sendo, como Thelma falou, de grande aprendizado para nós. Então, como ela disse, nós estamos no capítulo Sanções e Auxílios, e nós terminamos quando o Druso, né, eles estão conversando sobre aqueles que estão ali na mansão, que passaram por, né, estão naqueles abismos, naquelas zonas umbralinas, ele fala do umbral, de ser o espaço entre a terra e o céu, nesse meio aí, né, dessas zonas umbralinas, criadas por nossas próprias mentes desencarnadas aí. E ele está falando desse acolhimento desses que estão ali, e esse olhar para a sua vida, começar a ter consciência de si próprio, daqueles que foram atendidos, e a partir dali começar a praticar o bem, a estudar, até estarem aptos a tomar algumas decisões sobre as suas próximas reencarnações. Então, ele estava Uhum. falando aqui, ele começa a falar que todos começam a solicitar, para poder reencarnar, aos regimes de sanções. E aí, Lário vai perguntar, mas o que são esses regimes de sanções? E ele fala que não são essas sanções nas questões morais, que isso cada um vai ter que passar pela família que vai reencarnar. Ele está falando são dos nossos deslizes e deserções que nós fazemos em função de nós mesmos, e com isso a gente deteriora o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, e aí a gente começa a implorar para nós mesmos algumas sanções na nossa próxima encarnação. E quando a gente não tem condição de solicitar isso, alguém que a gente angariou essa ajuda, essa amizade, vai pedir por nós. Então, nós paramos exatamente nessa frase assim: depois de muitas quedas reiteradas nos mesmos deslizes e deserções, que imploramos em favor de nós e em nós mesmos, quais sejam as deficiências congeniais, aqui vamos ressurgir no berço físico. Se eu não me engano, foi por aí que a gente parou. Então, agora ele vai falar para a gente quais são essas sanções que nós podemos ter. Então, ele vai começar a explicar isso para a gente. Isso mesmo. Então, vamos continuar aqui a leitura, né? E o Druso, conforme a Márcia falou, ele vai começar a explicar, continuar, né, explicando todas essas questões tão interessantes e novas para nós, né? Porque isso faz parte desse planejamento reencarnatório que todos nós passamos. E a gente vai começar a entender por que temos determinadas situações e circunstâncias na nossa vida, oriundas de quê? Por quê, né? Então vamos lá. Então ele diz assim: aqueles que por vezes diversas perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados à estenose, à obstrução, né, do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino, que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência inteira. Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte
e da dança espalham desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis. Pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia, de reumatismo, visitadas de achaques, ou seja, doenças, tumores diversos que lhes obstêm os movimentos demasiado livres. Olha aí, a Ele gente vai vai dando entender exemplos, né, Thelma, de tantos coisas que. exemplos, né? A gente estava falando no trecho anterior, na parte anterior, né, sobre as sensibilidades que nós temos no nosso organismo, né? Pessoas que mal se alimentam com determinados, é, sejam alguma coisa diferente que introduz ali na sua dieta, não suportam, né? Porque o organismo é frágil. Ele fala aqui estenose, obstrução do piloro, ulceração gástrica. Então, a gente vê que, geralmente, essas doenças gastrointestinais estão ligadas a esses abusos, né? Então, como nós somos responsáveis pelas distonias que nós enfrentamos hoje, né? Às vezes desde a infância, como ele mesmo diz aqui, tendo não suportando determinados ingredientes ou nutrientes ou alimentos em geral que fazem mal à nossa parte digestória, né? Então, várias doenças, o próprio diabetes, né, que é tão comum a muitos de Uhum. nós, ele é uma doença, segundo os médicos que estudam, educativa. É uma doença educativa. E tantas outras, né? Doença de Crohn, tantas outras doenças que tem no trato gastrointestinal, oriundas aí de processos que a gente pensa ser hoje, mas estão ligados no ontem, né? Ele fala aqui dos venenos corrosivos, né? Os elementos corrosivos, sejam o álcool, né? E As outros drogas venenos, e outros, né? né? E as drogas e As outros, né? drogas, né? As questões estimulatórias que nós usamos para nos dar alegria, para nos dar prazer, para ter prazer na vida, né? Tem pessoas que não admitem a alegria sem ingestão do álcool, né? E como é possível nós termos a alegria numa festa sem estarmos embriagados, né? Porque o primeiro copo, o segundo já muda o nosso estado mental, né? Então, É. a gente vê como que a gente usamos coisas que nos trazem consequências funestas para a nossa próxima encarnação, né? É. Só é importante a gente perceber que isso não é, fez isso, é isso, fez aquilo, é isso. Não é É, assim. Ele está dando exemplos para a gente, né, daqueles que, aconteceu isso, pode vir dessa forma. Aconteceu isso, pode vir dessa forma. não é uma regra, Coisas, não é uma regra. não é regra geral, são coisas que nós mesmos, na hora, nós vamos pedir, ou são coisas que serão impostas no sentido de aprendizado, porque também, quando a gente tem o álcool, outros vícios e outras questões, a gente já falou na parte passada o quanto a gente lesa o nosso corpo espiritual, Isso. alguma consequência aquilo vai ter. A questão do álcool, eu posso ir destruindo o meu fígado, né? Ou outros. Então, A própria essa gula, né, parte Márcia? física, a própria Ele gula, fala então, a dali própria... do, vamos dizer assim, no fígado, se ele vai, então, ele já está deteriorado, então, também deteriorado no corpo espiritual. Sim, Provavelmente, numa próxima encarnação, eu venho com algum distúrbio na questão do fígado, né? Então, assim, como a gente diz, nem tudo é pão, pão, queijo, queijo, tudo vai depender muito daquilo que a gente se propõe para poder fazer os nossos ajustes, tanto na parte emocional quanto na nossa parte física, e tudo daquilo que a gente tem direito de pedir, né, e daquilo que a gente nem tem condição que outros vão decidir por nós. Então, ele está aqui colocando exemplos gerais para a gente, né? É bom lembrar que o álcool, por exemplo, tem pessoas que hoje têm
uma cirrose, por exemplo, e nunca bebeu, né? Então, Exatamente. o alcoolismo, ele pode desenvolver até por uma questão em nós, por uma questão de dar limite, né? Porque certamente nós podemos desenvolver esse alcoolismo numa encarnação e na outra a gente sabe que vamos vir com aquele órgão lesado, com aquele organismo dependente e às vezes para um próprio equilíbrio quando nós descobrimos, porque o alcoolismo é uma doença, né? Que não É, tem cura, assim como as como drogas, você, né? é, O como você adicto falou, pode ter cirrose sem nunca ter bebido sem naquela nunca ter encarnação, bebido. Nós mas temos a amigos, cirrose pode ser consequência de uma outra, né? consequência do ontem, né? Então, É, por uma questão de limite, né? A pessoa vem, às vezes, com algeriza ao álcool, né? Por quê? Porque já usou em alguma experiência e, não, e viu que não deu certo. Então, até por questão de precaução, o próprio espírito pode solicitar isso, né? De não querer, com medo de falir, com medo de falir. Então, são vários mecanismos que ocorrem aí que não dá para a gente saber dizer assim, é uma regra, é isso, não, conforme a não. Márcia acabou de falar, né? E ele Existem vai, ele vai continuar dando outros exemplos, né? outros E exemplos. falou de vícios, falou daqueles com a questão de esporte, dança, de que se usam Isso. mal. Ele falou As desses exemplos pessoas também. que utilizam, por exemplo, os membros, né, para vaidade, para sedução, para, né? Pode ocorrer essas questões, né? Ele agora vai Então, continuar dando outros exemplos. vários exemplos. Vamos lá. Companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade através da calúnia. Então, não é só o álcool, olha só. É. Calúnia, da maledicência, e imploram veículos fisiológicos castigados por deficiência auditiva e visuais que lhes impeçam recaídas desastrosas. Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos, por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões do temporário ostracismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Homens e mulheres que abusaram de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas, é o que a gente estava falando, né? Para disseminar a loucura, o sofrimento daqueles que lhes admitiam as falsas promessas, solicitando corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, quais o eczema e a tumoração cutânea, ou portadores de alterações da tireoide que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Nesse mesmo livro, agora lendo aqui, eu me lembrei daquele senhor, né? Essa questão de nomes, né? Eu sei que o sobrenome dele era Correia, você lembra? Foi um capítulo, acho que foi Eu o posso lembrar da débito. história se você falar. Nome fica mais Ele tinha complicado. a questão Ah, sim, da tinha o problema tumoração da. cutânea, né? Da Isso. eczema, né? Então, a gente vai lembrar o nome dele. Então, ele, acho que foi mas ele era muito bondoso nessa encarnação, ele era espírita, então ele utilizava agora todos os talentos que ele tinha, né? Ele resgatou em função da moralidade, em função da bondade, fazia o bem para as pessoas, então, ele sofria isso, mas certamente por quê? Porque trouxe de tudo aquilo que ele praticou, dos crimes que ele praticou na existência anterior, né? Então, a gente vê aí que tudo é consequência. Então, o próprio espírito solicita. Aquele outro que nós também estudamos nesse livro, que era o Fernando, né? Numa encarnação, que ele também coloca o próprio irmão em situação
de sofrimento, ele pede para ele vir com as mesmas questões que E ele ele fez, o causou ao irmão, irmão. né? É. Então, o próprio espírito, quando toma consciência do ato, ele solicita. E é isso, são sanções que são permitidas àqueles espíritos para que eles possam ser auxiliados ao seu aprimoramento, ao seu crescimento moral, né? E é Mas é interessante uma porque ele fala coisa. aqui, né, que imploram que venham num corpo com o físico castigado por essas deficiências, sejam ela qual for, aqui ele está dando auditivas, visuais, que lhes Uhum, impeçam as recaídas. as Então, quando a recaídas. gente pede alguma sanção dessa, é que nos impeça de ter uma recaída e fazer alguma outra questão. Eu lembro direito de. Teve um caso de Chico Xavier, né, que a mãe vai pedir falar com ele, que o filho ia ter que. Já tinha, acho que, amputado uma perna, ia amputar uma segunda perna. Não sei se vocês que estão aí assistindo lembram dessa história, né? E ela vai pedir a Chico que isso não aconteça e tudo. E aí ele fala para ela que minha irmã não tinha também o que fazer, porque isso era mais uma opção para ele não tentar pela quinta ou sei lá que vez o suicídio. Era Isso. tirar dele, porque tirando as pernas, senão ele iria tentar de novo o suicídio. Quer dizer, por mais que ele já viesse bem comprometido para que ele não pudesse, mas mesmo assim ele estava pensando em tirar a vida de novo, né? Então, a misericórdia divina ela acontece de várias formas, em que pese, às vezes, a gente não consegue entender. Então, o que a gente sabe é que muito do que ele coloca aqui somos nós que pedimos, e muito das coisas são impostas, mas nesse sentido, de evitar que a gente faça de novo e fazer com que a gente tente aprender alguma coisa. Né? E tudo aquilo que a gente abusa, né? Por exemplo, ele fala aqui da calúnia, da maledicência, que a gente utiliza o quê? A nossa voz, a nossa fala, a nossa palavra, né? Então, é muito interessante essas colocações, né? Que aí, no caso, o espírito implora veículos fisiológicos castigados pela deficiência. A gente não vai dizer que todas as pessoas que têm deficiência tenham cometido determinados delitos, mas é para nós pensarmos, né? O, é, o, Hum, que, o que foi, como foi que eu utilizei, e saber que tudo o que nós temos é para ser usado para o bem, né? Ele lembra aqui a questão dos homens e mulheres que utilizaram os dotes físicos, né? Manobrando a beleza para a sensualidade, levando outras pessoas ao desequilíbrio, né? sem, sem pensar no mal que está sendo feito, né? Então, tudo tem consequências e é para nós ficarmos atentos no como nós estamos utilizando o nosso corpo físico. E aí ele diz: grandes faladores que escarneceram da divina missão do Verbo, conturbando multidões e enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares, infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos, atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto de moléstias dificilmente curáveis significa sanções instituídas pela misericórdia divina, por portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas.
Então, tudo isso, né, Márcia, para nos mostrar o quanto nós precisamos de estar atentos com o nosso corpo, com as nossas faculdades, né, que podemos expressar através da palavra, através da nossa visão, utilizar, né, os nossos órgãos de forma equilibrada, de forma assim consciente, né? Fico lembrando, Thelma, que isso já aconteceu, né? Aquelas comunidades que tinham um guia, um pastor, eu estou usando a palavra pastor, mas assim, um pastor no sentido de guiar, né? Guiar. Que levaram comunidades inteiras ao suicídio, não é? Prometendo um outro Sim, mundo, né? Aquele Jim Jones e outros, né? em anos, há décadas atrás, né, houve isso, que foi uma comoção, muitas pessoas nem conhecem, né, porque foi há muitos anos, tem mas muitos vocês anos atrás, podem que eu, pesquisar que eu na já nem internet, lembro disso, né? Então, foi há assim, muitos anos. Então ele era um. e isso, fale. Lembra? Se você lembra, pode falar. Não, não, não lembro mais detalhes, não. Me veio à mente isso agora quando ele fala de grandes faladores, né? É, E aí conturbando multidões ou enlouquecendo almas enlouquecendo, desprevenidas. né? Então, É. sabe lá Deus a responsabilidade de uma pessoa como essa, de levar uma comunidade inteira ao suicídio coletivo, E né? Então, hoje, assim, Márcia, e são coisas muito sérias quando a gente muito tem sério. aqui, por exemplo, eu e você, estamos aqui hoje fazendo, né, esse estudo. A responsabilidade do que a gente vai dizer aqui. Porque dependendo do que a gente coloque, uma interpretação errada, pode, sabe, gerar consequência. Ah, mas elas disseram que isso é isso. Então, Uma é muito responsabilidade muito complicado. grande. A responsabilidade de um palestrante, de todos que têm essa questão de usar o verbo, de usar a fala para alguma coisa, né? E hoje ainda temos um outro canal perigoso, que são as nossas redes sociais, porque nós Uhum. emitimos o nosso pensamento, que não é pela palavra, mas pela palavra falada, mas é pela palavra escrita, né? Levando uma porção de companheiros a pensar, né? A agir de forma equivocada, a fazer escolhas, né? Pessoas que atraem jovens através da questão da sensualidade, né? A questão do uso do sexo hoje em dia é praticado nas redes sociais através de mil modos que muitas vezes nós nem imaginávamos, né? Exatamente. Cambiando essas pessoas, trazendo essas pessoas para uma deformação de caráter, né? Os próprios escritores, né, que ele falou aqui, livros que trazem aconselhamentos errados, equivocados, né? E aí ele continua dizendo, né? Mas existem, isso aí é o Hilário que vai perguntar, mas existem institutos especiais que providenciam, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Perguntou o Hilário, intrigado, né? O interlocutor generoso sorriu e acentuou: Sim, Hilário, a bondade do Senhor é infinita e permite-nos a graça de simplificar os impedimentos a que nos referimos. Por É de quê? suplicar, é de pedir. De suplicar os impedimentos a que nos referimos. Porque o reconhecimento de nossas fraquezas e agressões nos faz imenso bem ao espírito endividado. A humildade em qualquer situação, porque tem que ter humildade para solicitar uma situação dessa, né? Ele diz que acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. Entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de que necessitamos, nossa posição não se modificaria, porquanto a prática do mal opera lesões imediatas em nossas consciências, que entrando em condição desarmônica, desajusta ela própria os centros de forças que a gente viu lá
na parte anterior, né, em que se mantém. Desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber na ribalta terrestre a vestimenta carnal merecida. Então a gente É vê aí isso aí. quão sério, né? É Então ele já explicou bastante sobre isso, né? Mesmo que, por quanto, quer dizer, ele fala, né? Então, todo mundo que ele pergunta assim, né? Então, tem esses institutos? Tem, porque esses institutos trabalham sobre esses mapas, como a gente viu no Missionários da Luz, e tem coisas que nós podemos interceder por nós mesmos, tem coisas que não, tem coisas que são programadas. E aí ele fala, entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação dessas penas que necessitamos, nossa posição não se modifica, porque a gente já praticou o mal em nós mesmos, já lesionamos já a nossa lesionamos. consciência, que vai desarmonizar tudo e tem a desarmonia nos centros de força, nos chakras, nos centros perispirituais. Então, em algum momento, nós vamos ter que aí ele fala que os nossos institutos de trabalho, lá de reencarnação, eles trabalham lá para que a gente receba vestimenta de corpo, né? Nossa vestimenta carnal numa próxima reencarnação, de acordo com o que a gente merece, seja para o Uhum. bem ou seja para refazer os equívocos que nós cometemos e, com isso, nós lesamos o nosso corpo espiritual e, consequentemente, teremos lesões no nosso corpo físico quando reencarnarmos. Verdade. E a gente estudou lá no Missionários da Luz, quando estava sendo preparada a reencarnação de Sigismundo, a gente viu aí que o André Luiz ele teve permissão de ir lá naquele ministério onde existiam aqueles mapas, né, constando toda a nossa hereditariedade espiritual, aonde tinham ali os mapas da beleza física, né? E a gente viu lá espíritos, né, que pediam a feiura, pediam que não queriam encarnar com toda aquela beleza, né, que estava Uhum. sendo permitida, né, para que não falisse novamente, né? Então tem o caso de uma senhora lá que ela pede a questão dos seios grandes, né? Alguma coisa assim que não chamasse tanta atenção para ela Uhum. poder caminhar com tranquilidade, ou seja, não incidir no erro, não ter uma nova queda, com medo de desencarnar. Porque o espírito, quando está no mundo espiritual, ele tem esse medo, né? Eu não quero falir. Lembra do Segismundo? Que Sim. ele estava naquele planejamento todo ali, participando. No finalzinho, que ele já estava ligado ao corpo gestacional ali, né, o corpo físico que estava em gestação, ele tinha essas recaídas, né? Ele com medo de falir. Então o espírito tem muito esse sentimento, né? Medo de errar novamente, medo de sofrer e fazer sofrer, porque ele sabe que se ele não tiver êxito, para ele não vai ser bom, né? Tudo vai gerar o sofrimento. Mais alguma coisa? Não, vamos adiante. Então, ele pergunta ainda: de que vale, rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? Né? Isso é o Hilário ainda perguntando sobre essas questões. Além dele saber que existe essa possibilidade, ele quer saber do que vale, né, a súplica, rogando essa ou aquela medida. E aí o Druso diz: não formule semelhante problema. A prece, no sentido a que aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis, diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser,
valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência no mal. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação dos grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos à organização do novo roteiro para a caminhada segura. Então, ele está falando aqui em relação à prece, de que vale a prece, qual é o valor, né, dessa súplica, qual o É, valor. eu entendi, ele falou assim, o que, que adianta eu, já que eu vou ouvir desse jeito, o que, que adianta eu ficar Para que eu pedindo, vou. orando, né, É, é. suplicando? E aí o Druso fica meio, né, em voz grave. Ele fala, claro que adianta, né? Porque você vai sempre ter ajuda ali, né? E a prece, né, Márcia, vai mostrar para nós, como espíritos que somos, vai demonstrar também aos amigos que nos protegem, que nos ajudam, que nós temos vontade de vencer, né? Que nós estamos dispostos a enfrentar e a pedir também a proteção para não cairmos novamente, né? Uhum. Porque nós precisamos estar conscientes da nossa vontade diante dessa questão, porque a gente vai passar pelo esquecimento do passado, né? Que é uma prova de fogo, né? Que é aí que a gente vai ver Exatamente. se a gente aprendeu mesmo, né? Mas quanto sofrimento também seria se a gente recordasse tudo isso, né? Nossa, demais, claro. É uma bênção também o esquecimento, né? E aí ele fala, né, que meu companheiro guardou reverente a anotação de Druso e considerou: caro instrutor, depreendemos da elucidação que, ao nos encarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham o renascimento. Quer dizer, trazemos toda essa bagagem dolorosa também, né? Que vai fazer parte aí, de algum modo, da nossa caminhada na máquina fisiológica, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Perfeitamente, acentuou o Druso. Nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem das nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Druso meditou alguns instantes, como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade do assunto, e apreciou: nossas assertivas não excluem, de certo, a necessidade da asepsia e da higiene, na medicação e do cuidado preciso, no tratamento dos enfermos e da qualidade, qualquer, seja, no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. Então, nada vai dispensar o cuidado, o tratamento, né? A medicação, a terapia. Nós precisamos disso, isso vai auxiliar muito, né? Mas é uma situação em que sempre nós vamos estar pensando, né? Se eu tenho determinada deficiência ou necessidade, foi, poderá ter sido criação minha, né? Poderá ter Exatamente. ocorrido a participação minha, porque Deus não é injusto, né? E é para a gente pensar, né? Quando a É gente, para a às gente vezes, ah, pensar. por quê? Por que que eu estou assim? Às vezes eu estou causando mal nessa própria encarnação, né? Pelos meus desregramentos, eu já estou tendo consequências, né, no meu corpo físico, emocional, e às vezes, quando coisas que já vêm, com certeza ele está colocando aqui, né? Que as raízes, quando o Hilário pensa, né? As raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Ele fala perfeitamente, né? Então, mas ele diz aqui que essas nossas assertivas não excluem necessidade de asepsia, higiene, medicação, cuidado no tratamento, quer dizer, de enfermo de qualquer procedência. Então, não é aquele que diz assim, está passando por isso, é porque ele fez isso, da outra encarnação, tem que sofrer. Não, ele está falando que não exclui que a gente possa ser ajudado e ajudar o outro que passa por essas dificuldades.
porque assim como o outro, nós também, já com Nós também. certeza, já temos muitas questões na nossa consciência que vão gerando problemas em nós mesmos, né? E é por isso que a Joana fala, né, que aqui na Terra todos nós somos doentes, todos nós trazemos as nossas fraturas morais. Todos nós não podemos olhar o outro e achar que nós somos muito felizes porque não apresentamos nada. Às vezes não apresentamos uma circunstância física, mas temos as nossas questões psíquicas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, os nossos medos gerados por traumas, né, por algumas questões que vivenciamos. E também eu penso, Márcia, que isso é uma forma de nós trabalharmos a nossa humildade para, diante de qualquer situação que surja na nossa vida, né, como a enfermidade, uma circunstância que nós vamos enfrentar, a gente não se revoltar, porque a gente sabe, né, que Deus é justo, que se a gente está passando, por exemplo, numa fase da nossa vida, nós descobrirmos um câncer, né? Por que que a gente vai se revoltar? Não devíamos, né? Não devíamos, devíamos meditar sobre isso, porque em algum momento aquilo teve a sua causa, né? A gente citou o câncer, mas e outras enfermidades, né? Uhum. Que a gente está frágil, né? Antigamente, por exemplo, as pessoas desencarnavam muito de tuberculose, né? Porque diante da vida que levavam, hoje a tuberculose tem cura. Já hoje a gente fala hoje, mais de umas décadas para cá, né? Graças aos estudos, a esses profissionais que se dedicaram. Mas muitos trazem uma fragilidade que a gente tem a notícia, por exemplo, assim, determinadas doenças estão voltando. Olha aí, né? Estão aparecendo. Nossa, nunca. O sarampo, por exemplo, tinha desaparecido, determinada época começa a aparecer novamente. Será que não são comportamentos? Será que não pode ser Exatamente. ligado a condições que nós optamos, escolhemos na nossa vida, né? É uma coisa para a gente pensar. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, e se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeras, que é o que nós estávamos nos referindo, né? Capazes de conduzi-los aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as vicissitudes carnais, faculdades essas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pela disciplina retificadora a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos ao seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Olha só, então, dependendo da nossa conduta na nossa vida, nós podemos estar criando mecanismos de defesa, né? Uhum. Para nós mesmos. Às vezes, de até amenizar aquilo Amenizar, que nós né? estamos passando, com ajuda, Pois porque eles falam o tempo todo para a gente desse angariar amigos, também no plano espiritual, para que também nós possamos ser ajudados, termos força para seguir adiante uhum. e minimizando os nossos padecimentos, né? É verdade. Então, a oração deve estar presente na nossa vida, o trabalho no bem, né? Essa conexão consciente e perseverante com os amigos espirituais, não é que vai nos livrar, né? Mas a gente sabe que a oração ela pode nos dar coragem, ela pode nos fortalecer para que aquela situação não seja
mais grave, né? Ela seja atenuada. E aí a gente lembra novamente daquele senhor, né, que tinha os problemas da pele, né? Então, Isso, era mas foi atenuada, não é, pelo bem que ele fazia às fazer. pessoas, E né? é o que o Então, Druso está falando aqui. Também, mas também carrega consigo, quer dizer, nós, as faculdades de criar no nosso próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra essas vicissitudes carnais. E que a pois gente é, pode ampliar considerável isso, como você está falando, pela oração, pela disciplina, né? Resistência mental, não se deixar cair, não se deixar abater, não se deixar deprimir, né? Tentando seguir a vida apesar dessas dificuldades. Né? apesar dessas dificuldades, né? Então, procurando sempre fazer o bem, porque ele fala aqui, ó, não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Então, quando a gente pensa no bem, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente é gentil, quando a gente quer o bem para aqueles que nós às vezes nem conhecemos, quando a gente ora por aqueles que precisam, independente de conhecermos ou não, né? Nós criamos em torno de nós esses anticorpos, essa imunização que faz com que ao nosso redor a psicosfera seja mais saudável, né? A gente vai Hum. melhorando esse tônus vibratório ao nosso redor. E isso vai agir a nosso favor, com certeza. E aí o Hilário ainda pergunta assim: ainda assim será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como seja a fitose, a raiva, a pneumonia, como também, aí ele acrescenta, né, como também as plantas, quer dizer, não só os animais, mas também as plantas experimentam enfermidades peculiares, né, reclamando adubos, fungicidas, completou o mentor sorrindo. Quer dizer, tudo na criação está interligado, tudo é suscetível às questões do ambiente, aos nutrientes deficientes que recebem, né, no caso das plantas. E aí ele acrescenta: a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o martelo, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não exigiria progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor-expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. Então, ele vai falar aqui de 3 tipos de dor, né? Por enquanto, ele trouxe 2. Primeiro, a dor evolução, que é a semente, né? Que rompe toda aquela casca dura, né? Para que possa brotar ali um brotinho muito delicado, né? Para romper a terra, né? O ferro que é moldado com o martelo, apesar de ser uma matéria, né? Ele sofre a injunção do fogo, que é preciso aquecer, né? Para que ele possa ser moldado. E o animal em sacrifício, tanto quanto a criança, que chora, né? Para fortalecer o seu pulmão, para desenvolver os seus próprios órgãos. Então, ele chama isso de dor-evolução. Depois ele vem falando da dor-expiação, que é todo esse cenário aí que ele mostrou aí das enfermidades, né? Que o espírito já nasce com aquelas dificuldades, e ele diz: marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos da aflição. Para quê? Para regenerar perante essa justiça divina, né?
Então, são Ele coisas coloca que é muito diferente uma coisa da outra, né? da outra. Ele vai falar, ele falou de dor evolução, dor expiação, no próximo slide ele vai falar da dor auxílio, né? E aí, Hilário fica curioso, né? Não havia pensado em semelhantes conceitos, dor evolução, dor expiação. E aí o Druso acrescenta, como ainda temos a dor auxílio. Como assim? E percebendo a surpresa que nos estampava no rosto, ele continua. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessando-nos vivamente pela sublimação do próximo, olvidando a melhoria de nós mesmos. Não é isso que acontece na nossa existência? Quantas Eu acho vezes. isso. E não ia te falar da gente até continuar de ler o trecho todo, mas pode comentar aqui, sem problema. Não, porque a gente quantas vezes caminha na nossa existência dessa forma. Nós interessamos-nos vivamente pela sublimação do outro, né? E esquecemos a melhoria de nós mesmos. Cuidamos da alma Exatamente. alheia e esquecemos da nossa alma, né? Então, nós precisamos de olhar por que a gente está aqui? O que eu vim fazer aqui, né? Será que eu estou utilizando bem a minha encarnação? São perguntas, né? Que só nós podemos refletir. Então, esse capítulo ele vem nos acordar, vem nos trazer essas reflexões. E aí ele diz: é assim que, pela intercessão de amigos devotados, a nossa felicidade, a nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda do abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O enfarte, a trombose, a hemiplegia, que é a paralisia facial, né? O câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes, ele fala por vezes, não é todas as questões, né? Dores, auxílios, que auxilia a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Druso, no entanto, a essa altura foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregue ali aos nossos pensamentos. Então, o que ele mostra aqui para nós, né, Márcia, essa questão, por exemplo, a pessoa que é colhida, às vezes, na sua metade da idade, que a gente fala assim, está na flor da idade, um homem de 40 e poucos anos, que é submetido à desencarnação, muitas vezes para cortar, né, determinadas condutas que venha tendo durante a encarnação, não valorizando a vida física, não valorizando a encarnação, que deu um trabalho danado, que a gente, quando lê sobre o planejamento, né, para esses amigos espirituais, planejar aquele retorno, e muitas vezes ocorre para cortar para não aconteça coisa pior. Não Né? aconteça pior e ele prejudique mais ainda a Mais ainda, continuidade, né? é a intervenção divina. E a gente às vezes fica, meu Deus, mas desencarnou tão jovem. Deus sabe de tudo que ocorre. Então, por É. isso a gente não deve se revoltar, por isso a gente tem que entender muitas vezes essa questão que é para o próprio bem do espírito, né? E aí ele fala Então, aqui da dor auxílio, que a gente faz com que a gente recupere de certo engano já nessa encarnação, nessa encarnação. através de longas reflexões
Eu tenho uma amiga que ela conta da desencarnação da irmã dela, que era uma pessoa assim, que ela tinha muita dificuldade de relacionamento, uma pessoa bem difícil. E aí essa irmã adquiriu um câncer, que poderia ter desencarnado logo da gravidade que era, mas com todo o tratamento, também cirurgias espirituais e tudo, ela consegue uma sobrevida e bem de mais 5 anos, e muitas internações, muitos tratamentos, e ela fala que a mudança da irmã foi tal que era inacreditável a pessoa que ela era antes de adquirir a Uhum. doença e a pessoa que ela se tornou e desencarnou em paz. Então, a questão da dor auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos que ocorreu, né, que viveu naquele próprio corpo, que aí já está se habilitando para, né, através dessas longas reflexões e disciplina, para um ingresso melhor na vida espiritual. Porque se ela adquire o câncer e desencarna do jeito que está, talvez ela não tivesse chance de refazer vários caminhos que ela fez no trato com as pessoas. Ela disse que era muito Uhum. difícil a relação com a irmã, e depois foi de uma intimidade, de uma ligação, como que essa irmã mudou. Então, essa dor auxílio aí que faz com que a É, gente se transforme ainda nesta encarnação, né? encarnação. É como aquelas doenças, né? Que a pessoa às vezes fica 10 anos acamado, né? E ali está sendo trabalhada toda a família, aquela pessoa, todos estão no processo de aprendizado, Porque né? às vezes essas dificuldades não são só para aquele que vive, é para Para a todos aqueles que família, estão à volta dele também, né? Que sim, estão com ali em certeza. volta. Então a gente E tem que aí é isso, agradecer, né, a sempre Deus, a todas agradecer. as situações. E assim nós chegamos ao final desse capítulo. Vamos, na semana que vem, iniciar o último capítulo desse livro. E depois a gente vai também, ao longo desses dias, dizer para vocês o próximo livro, como é que vai ser, fazendo esse convite para vocês. Então, assim, foi muito prazeroso, né? E ainda está sendo estudar esse livro, que a gente possa continuar aí na semana que vem, que possamos ficar nos braços aí de Jesus, né, Thelma? E até lá, né? Com certeza. Até mais, Márcia. Até lá, amigos. Fiquem com Deus, com Jesus e que possamos ter uma semana proveitosa. Graças a Deus. E não deixem de deixar o like aí para ajudar o nosso canal do Jorge Niemeyer, assim como a TV Nova Luz, e de todos E que todos os nossos transmitem parceiros, os né? parceiros, né, que transmitem, que também precisam de Também ajuda aí, precisam de visualizações. que esses estudos possam seguir adiante. Isso mesmo. Até lá, então, Márcia. Até lá, amigos. Até lá, Fiquem com amigos. Deus.